Fala pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Professor Didi aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje uma aula um pouco diferente. Eu decidi, inspirado lá no conto que a gente leu da Menina dos Fósforos, do Hans Christian Andersen, eu tentei trazer uma coisa diferente para essas aulas de língua portuguesa. Quis brincar um pouquinho com vocês de literatura, ok? Alguma coisa que não está na apostila. Então olha só o que eu trouxe. Uma história chamada Guilherme Augusto Araújo Fernandes. É uma história inspiradora, um toque um pouco triste e um pouco de fantasia, de liberdade dentro de uma mente de uma criança. Lembram que na história da Menina dos Fósforos ela tem uma ligação super especial com a avó dela, que já faleceu? Pois bem, eu pensei um pouco nessa questão da ligação entre uma criança e uma pessoa idosa e resolvi contar essa história para vocês. Olha a capa que bonitinha. Estão vendo? Guilherme Augusto Araújo Fernandes, escrito por Man Fox. Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes e ele nem era tão velho assim. Sua casa era ao lado de um asilo de velhos e ele conhecia todo mundo que vivia lá. Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano. Ele ouvia as histórias arrepiantes que lhe contava o senhor Cervantes. Brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar. Ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. E admirava o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. Mas a pessoa de quem ele mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela tinha 4 nomes, como ele. Ele a chamava de Dona Antônia e contava-lhe todos os seus segredos. Um dia Guilherme Augusto escutou sua mãe e seu pai conversando sobre Dona Antônia. Coitada da velhinha, disse sua mãe. Por que ela é coitada? Perguntou Guilherme Augusto. Porque ela perdeu a memória, respondeu seu pai. Também não é para menos, disse sua mãe. Afinal, ela já tem 96 anos. O que é uma memória? Perguntou Guilherme Augusto. Ele vivia fazendo perguntas. É algo que você se lembre, respondeu o pai. Mas Guilherme Augusto queria saber mais, então ele procurou a senhora Silvano, que tocava piano. O que é uma memória? Perguntou. É algo quente, meu filho. É algo quente. Ela estava tomando um chazinho. Ele procurou o senhor Cervantes, que lhe contava histórias arrepiantes. O que é uma memória? Perguntou. Algo bem antigo, meu caro. Algo bem antigo. Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava remar. O que é uma memória? Perguntou. Algo que o faz chorar, meu menino. Algo que o faz chorar. Ele procurou a senhora Mandala, que andava com uma bengala. O que é uma memória? Perguntou. Algo que faz rir, meu querido. Algo que faz rir. Ele procurou o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. O que é uma memória? Algo que vale ouro, meu jovem. Algo que vale ouro. Então Guilherme Augusto voltou para a sua casa para procurar memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou uma antiga caixa de sapato, cheia de conchas, guardadas há muito tempo, e colocou-as com cuidado numa cesta. Ele achou uma marionete que sempre o fizera rir muito, colocou na cesta também. Ele lembrou-se com tristeza da medalha do seu avô, que seu avô lhe tinha dado, e colocou-a delicadamente ao lado das conchas. Depois achou sua bola de futebol, que para ele valia ouro. Por fim, entrou no galinheiro e pegou um ovo fresquinho, ainda quente.
debaixo da galinha. Guilherme Augusto foi visitar a Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cesta. Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas, pensou a Dona Antônia. E então ela começou a se lembrar. Ela segurou o ovo, ainda quente, e contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul, todo pintado, que havia encontrado uma vez, dentro de um ninho no jardim da casa de sua tia. Ela encostou uma das conchas no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de bonde há muito tempo e como sentira calor com suas botas de amarrar. Daí tem uma ilustração dela lembrando da infância. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza de seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e que nunca voltou. Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez que mostrara uma para sua irmãzinha, que rira às gargalhadas com a boca cheia de mingau. Ela lembrou da relação dela com a irmã. Ela jogou a bola de futebol para o Guilherme Augusto Araújo Fernandes, e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. E os dias sorriram e sorriram, pois toda a memória perdida da Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino que não era tão velho assim. É uma história que emociona, porque o menino, o Guilherme Augusto Araújo Fernandes, não tinha noção das doenças ainda, né? Da doença de memória. Tem uma doença que atinge muitos idosos chamada Alzheimer. E é uma doença muito triste. Esse livro aqui faz a gente pensar. Fala galera, eu voltei aqui. É que eu me emocionei um pouco porque eu lembrei da minha avó daí eu desliguei o vídeo, tá? Só por isso. É uma história emocionante. Vocês viram como eu fiquei emocionado em relação, não por tristeza somente, porque eu acho que aquela história do Hans Christian Andersen traz uma tristeza profunda e uma reflexão em relação às crianças, né, que trabalham e são exploradas no mundo todo. E aqui eu quis mostrar uma outra história emocionante, um outro drama, né, que é vivido por idosos, então, e como a criança pode salvar uma memória de uma pessoa idosa. Então eu fiz essa reflexão aqui só para a gente fazer um paralelo entre a história do Hans Christian Andersen e do Guilherme Araújo Fernandes, tá? Você não precisa enviar nenhuma atividade para essa aula, mas se você quiser deixar algum comentário sobre o vídeo, escreve aqui embaixo no Google Classroom o que você quiser, tá? O que você achou da história, o que fez você lembrar, né? Afinal, é uma história sobre memórias, não é mesmo? Um grande abraço a todos e até a aula de amanhã.